nome é Igor, tenho 70 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 52 anos. A maioria de nós já ouviu falar sobre a Quaresma, mesmo não professando a fé católica. Nós católicos celebramos este tempo simbolizando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Ele sofreu tentações, fez penitências, orou e encontrou com o demônio. Sim, eles ficaram frente a frente por diversas vezes. A Igreja acredita que é de extrema importância se lembrar desses 40 dias, nos ensinando a fazer um exame de consciência e penitências, assim como Jesus fez. Acredita-se que isso ajuda no nosso crescimento espiritual e na nossa conversão à verdadeira fé. Alguns dizem que nessa época, assim como o demônio estava à solta para tentar Jesus, ele também está à solta em cada quaresma celebrada. Talvez você pense que isso é um mito, mas eu não me importo. Depois do que eu presenciei, nunca vou duvidar que a presença da besta se torna mais forte nessa época do ano. Eu tinha 18 anos e morava com meus pais na fazenda. Nós tínhamos uma situação financeira muito boa. Com o passar do tempo, eu acabei me apaixonando pela empregada que meu pai havia contratado para ajudar minha mãe a cuidar da casa. O nome dela era Amanda. Nós acabamos tendo um caso às escondidas, e esse caso acabou tendo frutos. Algumas semanas após o ocorrido, ela veio me contar que estava esperando um filho meu. E eu fiquei sem reação na hora. Já trabalhava desde os meus 12 anos, mas mesmo assim, isso seria um escândalo para a família. Mesmo sabendo disso, eu decidi enfrentar as consequências e contar tudo para os meus pais. Eles simplesmente não aceitaram. O herdeiro da família ser filho de uma empregada. Meu pai olhou bem nos meus olhos e disse que essa criança seria amaldiçoada, pois não teria um sangue puro. Nessa hora eu dei um soco no rosto dele. Jamais aceitaria que ele falasse aquilo de novo. Fiz Amanda arrumar as coisas dela e mais tarde fugimos daquele lugar. Os meses foram passando, a barriga dela estava cada vez maior. Com minhas economias, comprei um sítio. Nós passávamos muitas dificuldades, mas estávamos bem. O dia do parto chegou e, para nossa tristeza, o bebê não sobreviveu. A parteira nos disse que o cordão umbilical se enrolou no pescoço dele, o enforcando. Eu nunca senti uma dor tão grande quanto aquela. Nós ficamos arrasados, mas eu precisava continuar a vida. Tinha uma mulher para sustentar. Eu trabalhava durante o dia na roça e à noite fazia algumas entregas pelo povoado com minha carroça. Chegando a época da quaresma, me aconselharam a parar de trabalhar à noite, pois era perigoso. A besta estava solta naquela época. Eu não dava ouvidos. As contas estavam chegando e eu precisava pagar. Minha mulher tentou me convencer durante muitos dias. Eu acabei perdendo a paciência e disse que só ia parar se nosso filho estivesse vivo. Nessa hora ela se calou e me deixou sair. Por volta das 11h30 da noite, eu já havia terminado todas as entregas pelo povoado e estava voltando com minha carroça. Tive a sensação de que alguém estava me seguindo entre as árvores. Foi quando o cavalo empacou e nem se mexia. Eu desci da carroça para ver se ele tinha se machucado. Então eu comecei a ouvir um choro de criança vindo de um arbusto na beira da estrada. Fui me aproximando do arbusto bem devagar. Eu o abri e no meio dele havia uma criança recém-nascida. Comecei a ter calafrios. Quando toquei a criança, uma mão escura me segurou. Olhei atrás do arbusto e me deparei com uma criatura chifruda, de uns 2 metros, com olhos amarelos
e dentes muito brancos. Eu não conseguia gritar, a minha voz havia sumido. Era o demônio e ele estava me segurando. Não conseguia me soltar. Então ele olhou bem nos meus olhos e disse: "Você queria sua criança de volta? Ela está aí. Pode levá-la. Mas tudo tem um preço." Nessa hora eu consegui gritar "Credo em cruz", que significa "Creio na cruz." Depois disso ele me soltou e eu subi na carroça. O cavalo saiu em disparada e eu fugi daquele lugar. Eu cheguei em casa sem força nas minhas pernas. Amanda se desesperou e começou a perguntar o que havia acontecido. Eu contei para ela e disse que precisávamos orar imediatamente, pois a besta estava atrás de mim. Naquela noite nem dormimos. Oramos até o dia amanhecer. Pode parecer bizarro, mas eu sei o que eu vi naquela noite. Estive de frente para o mal, assim como Jesus também esteve. E acredito que o demônio está mais presente na quaresma. Quando estamos dormindo, ele nos observa. O que nos afasta dele é a constante oração. Do contrário, ele fica ali, como um abutre, rondando a carne.